Eu gostaria de começar falando a respeito de uma questão que, nesse ponto dos estudos, é necessário que haja um entendimento que não deixe dúvidas. Nós estamos atualmente, quando eu digo nós, a nossa alma está atualmente usando um corpo na matéria. Ela está agregada a esse corpo da matéria. E esta alma está ligada ao corpo espiritual, de onde ela é originária. Então, a árvore, fruto com semente, que é a memória da árvore é carregada na semente, isso é a alma, e depois vem o corpo humano. Simbolicamente, nos exemplos cristãos, a pesca primária representa o início de uma movimentação no plano espiritual. Os peixes do mar da vida representam as primeiras almas entrando dentro de um processo de encarnação no mundo físico terrestre, aqui, no mundo humano. Posteriormente, assim que começa esse processo, então aí nós temos, simbolizado na Arca de Noé, os animais de terra seca. Aí sim representa já o nosso corpo, nossa matéria, animal, ânima na matéria. Quando você passar por todos os estágios necessários para abrir um conhecimento maior, quando você for se libertando de fanatismos, crendices, religiosidades, toda a maldade que brota através do corpo humano, da matéria humana, quando se for dominando o sensualismo, quando se for dominando vícios, quando isto for acontecendo através de um processo de sabedoria, que está sendo colocado dentro da tua alma, pela permissão do teu espírito, que é a energia que traz a consciência. Quando isto vai acontecendo, você vai passando por um processo na Terra que é chamado de reencarnações. A partir da hora que esse processo se inicia, ele tem uma meta. Quando ele atingir a meta de realizar o que era necessário para que se fique menos apegado ao materialismo, então você estará pronto para ir para o almanietismo, que significa você estará pronto para deixar o estágio primário de um peixinho que acabou de sair do mar da vida, veio para a Terra. Aí vocês podem até pensar, lembrar da lei da evolução das espécies, que saiu da terra, saiu do mar para vir para a Terra, simbolizando isso, simbolicamente. E que depois disso vocês ganharão asas, que é o terceiro estágio, onde vocês estarão prontos, deixando o vínculo do cordão de pano, de linha, de tecido, cordão de linho que prende a alma ao corpo. A partir da hora que esse cordão for cortado,
o teu ser, teu espírito, estará pronto para ocupar outros corpos que não os de humanos. O espírito é um cidadão do universo. O teu espírito, o meu espírito, ele não é um cidadão da terra. Todo o universo e todas as espécies mais avançadas poderão ser utilizadas para o teu espírito quando cortar o cordão de linho com a carne. Quando o cordão de prata também for cortado, que liga a matéria ao espírito, esse cordão de ouro do espírito irá se ligar a outros espécimes de seres viventes, chamados de extraterrestres. Isso só se consegue quando a inteligência e o conhecimento se manifestam dentro do teu ser, libertando o teu ser das ideias animalescas, dos pensamentos animalescos, da ignorância animal, do fanatismo, da religiosidade, enfim. Quando for sendo rompido, tirado, limpo, todas estas coisas, do teu corpo de alma aqui na terra, desse corpo que está em volta aqui agora desse corpo humano que eu estou usando no momento. Então aí, quando todo o processo na terra for cumprido, aí a Arca de Noé passará a fazer sentido verdadeiro. A ave será solta. Entender? A ave sendo solta significa que você estará pronto para, o teu espírito vai visitar outros corpos de outras espécies para continuar a vida, em outros mundos, em outras galáxias, em outros, não importa onde. O universo, não temos como medir o tamanho do universo, não há possibilidade, não temos como, todos os cálculos são aproximados, são teóricos, às vezes fantasiosos, mas sem conhecermos o que existe lá fora, a possibilidade é infinita da diferença de seres. Está provado através de documentos, através de vestígios, através de esculturas, através de gravações em pedra, que o planeta Terra tem sido visitado por seres de fora há muito. Não é fantasia, não é fanatismo ufológico, é realidade, é científico. A partir da hora que todos esses documentos vão sendo juntados para você dentro do seu ser, você vai tendo uma certeza, vai acontecendo uma transformação. A partir da hora que você se liberta do fanatismo religioso criado por almas da Terra. Espiritismo não é religião. Não confunda. A gente fala de espírito aqui, nós não estamos falando de religião. O ser espirítico significa essa energia, essa consciência, essa sabedoria que existe. Então, é preciso entender que para a ave sair da arca, para a ave ser liberta dessa arca simbólica, que nunca existiu fisicamente, isso é um absurdo dos absurdos. E não sei porque tantos têm medo de falar isso. As pessoas têm medo de falar que isso aí é uma fábula. Eu estou falando, isso vai para a internet. É uma fábula. É só você calcular tamanho em proporção física de animais pelo número de animais. Nem o Queen Mary 2 comportaria, que é um navio de proporções atuais aí imensas. A fantasia,
ao ser eliminada, a tua alma está começando cada vez a resplandecer mais. As hipóteses fantasiosas que são geradas pela mente humana, as crendices, os fanatismos sendo eliminados a partir do momento que são entendidos. Não é eliminar porque dizendo assim, não, não posso fazer isso. Não. Não é não poder. Não. É eliminar através de sabedoria, de entender. Entendeu? Existe uma ética espiritual. O espírito tem uma ética. Ética significa o seguinte: eu posso tudo, mas não devo fazer tudo. Porque a ética do espírito interrompe. Por isso foi colocado simbolicamente na Bíblia, escrito assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Que é para obedecer à ética da sabedoria do espírito. Então, o que posso fazer, o que devo fazer e o que me é permitido fazer. Então, como ser inteligente, buscador dos conhecimentos espirituais, eu tenho que entender que existe uma ética no espírito. Assim como na filosofia, nós falamos de ética, filosoficamente falando. Então a ética espiritual vai fazer com que você entenda que é necessário essa alma, esse corpo almático, irradiar, ser limpo, irradiar limpeza, luz, ser embranquecido. A partir da hora que esse corpo está embranquecido, significa que ele está livre de impurezas. Então você estará pronto. Não sei quanto tempo você vai levar, porque cada caso é um caso. Isso é pessoal. É entre a alma e o espírito. É corpo, alma e espírito. Quando é que você vai estar pronto para próximas etapas? Eu coloquei no quadro, escrito lá na lousa, algumas perguntas para vocês refletirem, para vocês raciocinarem. Por quê? Porque os extraterrestres estão muito mais próximos de Deus. Lógico. O humano, com todas as crendices, com toda a sua ignorância, com toda a sua falta de entendimento, com todo o seu fanatismo, com os absurdos que você vê sendo praticados por povos na terra, querendo se expressar religiosamente, né? Você assiste aí constantemente filmes de absurdos, de certos sofrimentos, fanatismos, certas verdadeiras loucuras feitas pela matéria, achando que com aquilo ele vai se criar em si, vai evoluir. Mas como é que uma loucura ou um ato insano pode fazer uma alma evoluir? Como é que eu, torturando, sofrendo, matando, pegando sangue de animais, judiando, posso, através daquilo, evoluir a minha alma? Como é que eu, através de drogas que entorpecem a mente, causam danos, de drogas e certos alucinógenos, posso estar achando que eu estou evoluindo, entendendo que eu estou evoluindo? Isso contraria a regra, a ética espiritual. Entender? Tem que existir uma ética espiritual, senão explodiria tudo, senão tudo seria destruído. Assim como o humano destrói o corpo dele e a mente do corpo. Ora, pela inteligência que já é manifesta em vocês, nesses anos todos que vocês têm frequentado os cursos, as reuniões, as palestras, para tirarem, abrirem o véu e entenderem as coisas. Vamos pegar coisas básicas.
O ser humano é um poço de vaidades. Principalmente, antes era o lado feminino, agora os dois lados, o masculino e o feminino, se integram numa vaidade sem tamanho. Onde a cultura da beleza física e a adoração da beleza física é o Deus principal do humano hoje. É? Muito bem. Então se idolatra um corpo, aparência, não sei o quê, operações, cirurgias, etc, 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 homem, musculação, aquilo, não sei o quê, mulher também, academia constante. Esse pensamento fica 24 horas por dia martelando as pessoas. Ora, a alma continua a alma. O corpo está sofrendo isso e bloqueando o entendimento, a clareza dessa alma para coisas superiores. Esta vaidade já não existe nos extraterrestres. Não há salão de beleza lá fora. O extraterrestre cada dia não vem com uma roupa diferente. O extraterrestre não fica fazendo cirurgia plástica. O extraterrestre não fica se borrando todo com pinturas que às vezes deixa mais parecendo no exagero. Uma fisionomia de circo. Circense. E o exagero, a deformação em certos corpos femininos e masculinos. Deformação. Os extraterrestres de uma determinada linhagem, todos eles são iguais. São parecidos. Quase que semelhantes. Com pouquíssimas diferenças. E eles não frequentam lá a academia dos ETs avançados. Salão de beleza das ETs estruturadas. Não. Então veja, isso eles já venceram. Entenderam? Isso já é uma questão colocada assim no plano. E vamos pegar outras coisas que eles venceram, que eles já ultrapassaram. Você não vai ver extraterrestre carregando esta ou aquela entidade, fisicamente falando, dizendo que aquilo é o Deus dele. A religiosidade já não existe mais. Por quê? Porque o cérebro de criaturas extraterrestres que chegam até a Terra, que já possuem naves, ou físicas ou não, ou através de qualquer que seja o meio, transporte, físico ou não físico, teletransporte, seja o que for, não adianta ficar discutindo a questão, o sexo dos anjos. O fato é que eles possuem uma tecnologia avançada, e para possuir tecnologia tem que possuir cérebro, conhecimento, inteligência. E a inteligência é muito superior à dos humanos. Então a religiosidade sai fora. O fanatismo religioso desaparece. É? Entenderam? Faz lógica. Também, a outra característica que você pode pegar nestes seres, além da sua inteligência mais evoluída, a sua inteligência mais clara, você também pode pegar, além da vaidade, do sensualismo que é tirado fora, da religiosidade que é tirado fora, o humanismo extraterrestre. Falando de alma. Com certeza, um ser extraterrestre está em contato, a sua alma, quando está usando aquele corpo, porque ele é obrigado a ter alma, senão ele não estava no corpo. A alma desse extraterrestre está em um contato muito mais lógico com o espírito, muito mais próximo. Isto significa que ele está muito mais próximo do absoluto, do Criador, da inteligência criadora. Então vamos lá. Vamos dar um pouquinho de folga para a nossa cabeça e pensarmos o seguinte: pelo que se diz em fontes não fanáticas, e a entrevista aconselho aos que
desejarem dar uma olhada na entrevista desse ex-ministro de Defesa canadense, que durante 23 anos trabalhou dentro da esfera governamental, então não está se falando com uma pessoa leiga. E esse homem, com 89 anos, não é uma criança para dar determinadas declarações. E foi feito nessa reunião, nesse debate, nesse momento em que foram apresentadas determinadas questões nessa comissão nos Estados Unidos, que foi feita, uma audiência pública, esse homem fez declarações importantíssimas, que chegaram ao conhecimento dele, tem chegado durante todo o tempo em que ele trabalhou dentro do governo. Só que ele estava tão envolvido em criar o comando marítimo das Forças Armadas, o comando das Forças Terrestres, a Força Aérea Real, a Aeronáutica do Canadá. Então ele estava criando todas essas coisas, ele não teve muito tempo para se voltar aos documentos que ele recebia de assuntos extraterrestres, relativo aos extraterrestres. Mas quando ele pôde, quando sobrou tempo que ele foi ver, ele ficou impressionado. Então o nome dele é Paul Hellyer, ex-ministro de Defesa do Canadá. Vocês acessem no Google, fácil. Paul Hellyer, com H, H-E-L-L-Y-E-R. Paul Hellyer. Vocês vão ver entrevistas falando coisas bastante significativas. E vai endossar coisas que nós já falamos aqui em palestras anteriores. Cerca de 20 espécies aproximadamente de extraterrestres visitam o planeta, das quais, em determinadas horas ele fala, 4 estão vivendo aqui com representantes. Tem representantes das espécies aqui. E entre essas 4, 2 participam, ou quem sabe até mais, participam de governos. Principalmente o norte-americano. É o que ele diz. Estou repetindo palavras dele. Mas é hora de você se perguntar, muito bem, estes extraterrestres visitam a Terra há milhares de anos. Qual o interesse de cada espécie? Ou será que todas as espécies têm o mesmo interesse em comum? Trabalham eles independentes um do outro, mas será que todos trabalham no mesmo sentido? Com a mesma intenção? Vocês acreditam que 3 pirâmides imensas que estão lá no Egito foram construídas apenas para servir de túmulo? Está demonstrado por muitas experiências que no interior das pirâmides a energia transforma corpos, frutas, corpos animais, a energia que tem dentro das pirâmides. Será que aquelas pirâmides não foram usadas com outra finalidade, além de guardar um corpo de um faraó? Entenderam? Ora, esses grandes monumentos que existem na Terra, deixados por extraterrestres, para mostrar que eles estiveram aqui, precisam ser melhores compreendidos e menos fanatismos em cima daquilo que se deseja compreender. A questão, quanto mais simples, mais vai dar asas ao seu entendimento e fazer com que a imaginação, muitas vezes, saia da frente e a realidade se apresente. Se nós vermos o simbólico Jesus mais detalhadamente, nós vamos vê-lo muito mais extraterrestre do que humano. Mas o que era extraterrestre? O corpo físico dele? Não. A alma dele já estava mais pronta.
A alma dele já podia estar em outros corpos, em outros mundos, em outras civilizações universais, em outros povos extraterrestres. Era isso que ele queria dizer. Simbolicamente, o sentido da frase "vocês são daqui, eu não sou daqui", significava que ele estava pronto. E a humanidade ainda embrionária em conhecimentos. Então ele chegou, simbolicamente falando, pessoa, né? Chegou num mundo tendo uma alma esclarecida e um espírito com bastante ligação com a alma dele. Chegou num planeta onde ele via um fanatismo, uma religiosidade que cegavam a todos. Todos estavam cegos. Aí ele veio mostrar uma nova forma de entendimento. Isso é cristificar. A cristificação significa levar à sabedoria, expor o ser à sabedoria. E aí começou a falar coisas que eram contra o que se pregava, contra as trevas. E quando ele dizia "eu vim combater as trevas", o adversário das trevas, das trevas, as pessoas deram corpo a uma entidade, passaram a dar corpo. O humano, ele não consegue expressar nada se ele não der uma forma física. Tudo o humano tem que materializar para expressar. Por isso existe arte, música. Por isso existe literatura. Tudo é físico. Música tem um estado físico. Você escreve letras, toca-se instrumentos e cria um som. É físico. O som toca em alguma coisa, movimenta em ondas. Aí quando ele veio mostrar, e hoje você vê os efeitos que podem ser tirados dos sons, a panaceia que existe aí no meio musical. Certo? Então, chegando a agredir, hoje, pessoas utilizam ouvir som nos decibéis impossíveis para o ouvido humano, para destruírem seus tímpanos, sua audição. Se tranca num carro, aumenta aquilo num som que mexe até paredes, vibra até paredes, e o cidadão está lá. Essa é treva. Essa alma está numa treva, densas trevas. E ela não aceita a repreensão. O drogado está em densas trevas, que não aceita a repreensão. O viciado, de um modo geral. O promíscuo está em densas trevas e não aceita a repreensão. O sensual, o sensualismo, está em densas trevas. Enfim, tudo o que liga o ser humano à matéria. E ele veio expor como extraterrestre, como mente extraterrestre, que poderia haver mudanças. Mas a partir dos princípios simbólicos que ele deu, a humanidade pegou e criou religião. Ao invés de pegar e criar libertação e entendimento, formou religião. Ele não havia formado religião. Os que vieram após ele formaram a religião com o que ele falou. Ele não veio fazer religião. Nas palavras dele não há religião. Nas palavras dele não há fanatismo, sempre ao contrário. O símbolo que ele dava de peixe, de pesca, disso, daquilo, de pão, tinha tudo caráter oculto que você só entende pela letra viva, que nós damos aqui, falamos, batemos em cima da tecla. E vocês, quando descobriram letra viva, ficaram encantados. Porque a letra morta não explica nada, ela confunde. E a letra viva tira o véu. Ele veio falar as coisas e ele deixou a mensagem em letra viva, que era para entender. Por isso ele falou assim, ele foi traduzido assim: eu vos falo em letra viva. Ou seja, traduziram assim: eu vos falo por parábolas. Letra viva. Somente os prontos podem entender as minhas parábolas. Ou seja, eu falo em letra viva, somente os prontos podem entender o significado.
Então uma alma que veio como extraterrestre passou a ser endeusada. Aquele que veio tirar o fanatismo, pegaram ele e fizeram um fanatismo maior, com a imagem dele, com a figura dele, com o símbolo dele. Houve uma involução naquele que veio para causar evolução. Houve um aprisionamento naquele que veio trazer libertação, para as coisas daquele que veio trazer libertação. E o mundo está aí, correndo atrás de letra morta, pegando parábolas, como eu falei da Noé agora há pouco, e crendo nelas fisicamente. Independente, não se pode questionar. Medo de questionar, por causa da treva. E quando você começa a retirar o véu dos ensinamentos crísticos, a letra viva vai abrindo todos eles, um por um, assim como nós abrimos uma lata de sardinha e vemos o que está lá dentro. A letra viva é um abridor que abre a lata para ver o que está lá dentro, lacrado. Retira o véu. Então ele veio e disse isso. E nós tivemos outros que vieram para o planeta Terra, extraterrestre. Lao Tse, Buda. Seres que vieram para a Terra com almas extraterrestres, para explicar, para falar, para ensinar. Mas a treva é de um doce inexplicável para o ser humano. As trevas tem um sabor doce que atrai o humano. Então, periodicamente, nós temos aqui tentativa de ajuda para a humanidade. E se você me perguntar se a humanidade quer ser ajudada, eu vou te dizer claramente que a humanidade prefere continuar adorando fábulas e seguindo fábulas. É a característica do humano, do ser humano. Assim como a principal preocupação de um animal selvagem ou de um animal que vive em condições selvagens, a única e primeira principal preocupação e única dele é alimento, comer, estômago. O Deus daquele animal é estômago. O Deus da humanidade, de um modo geral, é fábula, fantasia. É a realidade. Agora, vamos inverter. Qual alma humana nós poderíamos pegar e levar para um mundo extraterrestre? Qual alma humana hoje nós poderíamos colocar no mundo extraterrestre para servir de exemplo? Evolutivo, racional, inteligente, sábio. Porque o que se prega no mundo, que se sobressai em tudo, é buscar a sabedoria. E a própria pessoa que lê, conhecereis a verdade e somente a verdade vos libertará, não aplica isso. Entendeu? O humano que repete não aplica. Por quê? Porque o coração dele tende a ir para as fábulas. Ora, então qual é o nosso futuro? O futuro da humanidade é continuar encarnando, enquanto houver planeta. E o futuro dos sábios é ganhar penas, asas,
e se desprender e voar, sair da arca. É o resultado. Entendeu? Eu acredito que dessa forma, no livro que está lá em Books, Humanitismo, quem quiser acessa na internet, em Books, o livro Humanitismo, e vai ouvir, vai ler, né, mais algumas coisas, e vai também tem a chance de no YouTube ouvir a respeito do que se fala sobre humanitismo um pouquinho mais. Ora, como é que nós podemos beneficiar a humanidade com evolução se não forem sendo trazidas novas ideias, nova forma de enxergar as coisas, nova visão a respeito de determinada coisa? Se nós ficarmos sempre estagnados, parados no que já se sabe, publicou e se fez, e se não colocar luz, alguma coisa diferente em cima disso, vamos continuar estagnados eternamente. Se o teu espírito e o meu espírito veio para a Terra em forma de alma, que está atrelada a um corpo, é com alguma finalidade. Não é por nada que você existe. Tudo tem um sentido. E o sentido seu, porque algumas vezes a gente diz assim, olha, os homens criaram a religião, inventaram aí Deus. Vamos separar o Deus que os homens, os povos inventaram e fabricaram, e o Deus que realmente existe. Existe realmente Deus? Lógico. Por quê? Porque o índio, o selvagem, que nunca leu nada, nunca ouviu nada, nunca foi atrás de nenhuma literatura, nunca foi em nenhuma igreja, nunca foi atrás disso ou aquilo, ele também prega a existência de um Deus. Então isso está dentro do ser, dentro da alma. A crença de um Deus já vem com o ser. Não é Deus só porque ele vive em sociedade passou a existir. Não. Deus existe. O que não existe, o que nós precisamos separar é essa fantasia de deuses criados e inventados de acordo com a ideia, a visão, o interesse, a inteligência de cada um. Então vamos ver um Deus real, o Deus real que existe, uma energia, uma sabedoria que existe. A inteligência não existe do nada. Então nós podemos atribuir a sabedoria, a existência de sabedoria, a Deus. Porque senão, como é que esse universo viveria? Estão aí catalogados cerca de 20 seres aproximadamente diferentes, extraterrestres que visitam a Terra. E ele fala, o ex-ministro fala uma hora a respeito de tal white, tal é alto, né? Brancos altos, né? Em inglês. Os altos brancos, ele fala de seres de estatura alta, brancos, que têm se apresentado aí, que trabalham ligados aí ao governo, etc e tal. E o que vocês vão ouvir é preocupante da declaração desse ministro. Por quê? Porque as forças armadas atacaram extraterrestres. Pegaram um pouco de conhecimento, pegaram um pouco de tecnologia e com as coisas ensinadas foram atacar extraterrestres. Então, a preocupação dele é que nós podemos sofrer um grande conflito. Poderemos ser destruídos a Terra. Por quê? Porque o humano é destruidor e ele não entende outra língua. Por que se
gasta tanto em armamento no mundo inteiro e a saúde, zero? Em relação ao que gasta-se em armamentos, armas, guerras, belicismo absurdo. E o humano que precisaria ser beneficiado com saúde pública, hospitais, isso, aquilo, escolas e tal, não tem. Mas as fábulas destinadas, as montanhas de dinheiro destinadas ao poder bélico, é absurdo. A guerras. Então, a partir da hora que você vai iluminando tua alma, você vai se afastando disso. Guerra já deixa de fazer parte da tua existência, do teu ser, da tua alma. Você não quer mais guerra. Você passa a ser pacífico, pacificador. O exemplo, se bate num lado da face, dá o outro, significa isso o quê? Pacifismo. Não responder violência com violência. Então, como é que nós poderemos estar prontos para deixar as encarnações terrestres e o nosso espírito ter liberdade para sair com a nossa alma? Porque depois, quando de dois se fizer um, novamente, se vocês lerem textos bíblicos aí, vocês vão ver que o sentido todo leva o quê? Novamente vão se juntar. A alma que deixou o espírito volta para o espírito. O espírito é chamado de Deus. O outro Deus, não esse Deus terrestre, né? De algumas fabricações caseiras. Tem muito Deus caseiro. E cada um formula para si, de acordo com os pensamentos que recebe, ele cria as fantasias dele. A partir da hora que o homem já não acredita mais nesse céu mentiroso, nesse inferno mentiroso, nessa fantasia absurda, ele está numa evolução de alma. Entenderam? O céu religioso, fanático, vocês já superaram isso. Através do quê? Do entendimento. Não de repetição espaçada, não, de entendimento, de sabedoria. Não pode. Ué. Não dá para existir uma coisa absurda. Vocês entenderam. Então, a partir da hora que você está pronto para isso, que a sua alma estiver pronta para deixar o mundo humano, você que é imortal, como espírito, estará pronto para outros mundos. É preciso refletir sobre isso. Bastante. Não há embaraço nenhum na sua mente para refletir sobre isso, porque é uma realidade. Não seria tudo isso que tem aí criado a troco de nada, um vazio imenso. O que é isso? Não faz sentido. São habitados. Muitos lugares estão habitados. Uns com os corpos físicos que sejam corpos físicos materializados, né? Que você pode tocar, densos, pode ser menos denso ou mais denso, mas com conteúdo diferente, com inteligência diferente, e outros menos densos. Nós precisamos nos libertar também dessa roda de opiniões ufológicas absurdas. Existem pessoas aí falando coisas em relação à ufologia absurdas. Vocês têm bom senso para filtrar isso. O fanatismo não é só religioso, é ufológico também. É preciso separar. Então a questão principal era passar
falar sobre o almanietismo, quer dizer, alma e espírito extraterrestre também. Deixar claro a respeito, pensar um pouco mais a respeito do simbólico Jesus. E lembrar que o que te prende à matéria, e o que prende a tua matéria, são seus atos, que funciona como seu juiz. Nosso juiz exerce papel baseado em cima dos nossos atos. É impossível se libertar da terra, se libertar da matéria, enquanto houver condenação. Por isso foi, se o teu coração te condena, coração simboliza a alma, a casa da alma, teu coração. Se o teu coração não te condena, vai em paz. Esse é o símbolo. A pessoa pode ser culta ao máximo, ter todos os diplomas, ter todas as universidades possíveis de serem feitas em uma vida, mas, se ela tem condenação, de nada vale. É o que está escrito. De que adianta ganhar a terra inteira e tudo que nela tem, se você perder tua alma? Esse é o símbolo de perder a alma. Deixar até a alma continuar presa. Então todos nós vamos deixar nosso corpo uma hora. Esse corpo vai ser devolvido à terra. Em uma determinada hora ele vai cair por terra, vai parar de funcionar. Todos nós, ninguém é imortal. A alma, se estiver densa, não sai, continua no planeta Terra. O espírito quer tirá-la. Para isso ele precisa de todo esse processo de encarnações e reencarnações. Por quê? Porque o espírito que um dia veio para a Terra quer se libertar daqui, mas ele tem que cumprir um papel. Só que para ele não conta tempo de relógio como nós. Então não importa 10 vidas, 100 vidas, 1000 vidas, ele vai cumprir o papel dele. O espírito quer se libertar. Ele quer deixar o planeta Terra. É natural que a gente compreenda isso. É o reino do mal. A partir da quando todos vocês, os que estão ouvindo isso agora, olha, o mal te faz mal. Interessante? O mal te afeta. Você gostaria, por que as pessoas procuram fugir, viver em condomínios fechados? Alguns querem ir para o interior, outros querem ir para o campo e não sei o que e tal, quanto mais longe possível. Ou muitos querem mudar de país porque querem fugir do mal. É natural isso dentro de você. E se te perguntar agora, racionalmente, equilibradamente, se você gostaria de deixar a Terra e viver num outro lugar que não tivesse maldade, todos vocês responderiam que sim. Ora, se vocês estão respondendo isso, é o espírito de vocês que tem essa necessidade. Não dá mais. Terra, né? Por quê? Veja como a lógica funciona. A lógica da sabedoria é a meta de todos. E quem faz esse trabalho é teu Deus, que é teu espírito, chamado de Deus. Entre aspas, né? Que é você. Uma parte. Você é uma parte dele. Então, não endeusamos extraterrestres. Não. Nós apenas estamos falando que nós temos condições de adquirir um estágio melhor, uma evolução melhor, para ir para condições mais inteligentes, onde já não haja mais guerra, mal, isso, aquilo. E é lógico, se você vai para uma civilização mais inteligente, é lógico que certas coisas não estarão mais existindo lá. Senão ela não era mais inteligente. Ela estaria aniquilada. Dá para entender? Então até esse ponto era isso que eu queria falar para vocês.